Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma caneta, que eu comprei, que é a caneta acho que mais cara que eu comprei na vida. A caneta da Apple para utilizar no iPad Pro. O que acontece, gente? Eu tinha e ainda tenho uma caneta da ROC. O que acontece? Ela é muito boa, não tenho nenhuma reclamação. Para o meu perfil de uso, eu não desenho, eu não sou artista de pincel, de caneta, de desenho, de design, nada disso. O que eu faço são mockups de aplicativos e uso também para fazer edições simples em fotos e vídeos, tá? Então o que acontece? A caneta da ROC me atendia super bem, sem nenhum problema, mas eu sempre tive curiosidade de experimentar essa caneta aqui, porque o que acontece, gente? Quando você compara essa caneta com outros modelos, você sente que a ponta é um pouco mais emborrachada, um pouco mais macia e é um pouco mais agradável de escrever. Eu uso película no meu iPad, então com relação a desgaste, ou a qualquer risco de tela, de danificar a tela, eu não tenho essa preocupação. E se precisar no futuro trocar a película, eu vou trocar. Eu acho que é um investimento que vale muito a pena, porque é uma tela gigante e ali fazer um risco numa tela dessa caríssima deve ser uma coisa muito triste, né? Então, realmente, eu sou muito cuidadoso com isso. Mas eu sempre tive essa curiosidade, surgiu a oportunidade de comprar, acabei comprando e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais dos detalhes de forma bem rápida para vocês entenderem por que eu comprei e se valeu a pena ou não essa compra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui a caneta da Apple, não tem nenhum tipo de conexão, é uma caneta simples, tem essa ponta aqui emborrachada. Não vem ponta extra, que eu acho um erro, uma falha, poderia sim ter uma pontinha extra, É borracha, gente, não é nenhuma coisa absurda, é borracha com uma estrutura pequenininha de metal, mas não vem. Pontos positivos, Ela carrega direto aqui na parte superior, ó, tem um ímã aqui, ó, e ela começa a carregar, então logo você encosta aqui, ó, ela já começa a carregar e mostra a carga. Outro ponto interessante é o seguinte, você usando essa caneta, você tem muitos pontos de pressão diferente e ela entende inclusive inclinação se você for fazer um desenho. Então realmente é muito interessante para o uso, até para escrita de notas, ela é muito agradável de escrever. E um outro ponto interessante, você pode colocar funções aqui do lado e quando você dá essa batidinha aqui, ela muda de função. A função mais comum que eu normalmente utilizo é acionar a borracha, tá? Então, estou escrevendo uma nota, alguma coisa, cliquei aqui, liga a borracha. Uma curiosidade interessante, a caneta da ROC tem um formato muito parecido, só que a ponta tem uma borracha um pouquinho diferente, ela é um pouco mais dura. Então eu senti que a caneta da Apple é um pouco mais confortável para escrever, para desenhar, para fazer ali os meus desenhos de telas mesmo. Mas não achei que é tão diferente assim no dia a dia. O que é uma curiosidade, essa caneta aqui, ela perde a função, ela morre, ó, a partir do momento que você sincroniza a Apple Pencil. Então ela não tem mais função. O que era mais trabalhoso aqui? Você tem aqui o toque para ligar a caneta na caneta da ROC e você carrega por USB tipo C, tá? Então, quando você coloca ela aqui, ela também entende o ímã, ela também conecta, só que ela não carrega, tá? Então, esse é um ponto que é a única diferença. A bateria durava bastante tempo, é fácil de carregar, porque tudo é USB tipo C hoje em dia, e a única coisa é que às vezes eu esbarrava aqui sem querer e desligava a caneta, tá? Então, encosta no rosto, qualquer coisa assim quando você está escrevendo, e aí eu desativava. E não tem, obviamente, a função de toque, de você bater aqui e conseguir chamar a borracha. Como é que funciona aqui? Até deixei aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui a canetinha do lado? Ó, bati 2 vezes, chamou a caneta. Bati 2 vezes, ó, a borracha, agora a caneta, ó. Borracha, caneta. Então isso aqui
é bem útil, bem interessante. Uma coisa que eu notei também, quando você escreve de lado, não no aplicativo Notas, né, óbvio, mas no Procreate, alguma coisa parecida, ele entende esse toque, ele entende esse toque e ele deixa o lápis ou o que você estiver usando para fazer um desenho, ele deixa com uma posição, com um traço diferente, tá? Então vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês, ó. Ó, aqui quando você vai de lado, ó, e quando você vai fraquinho, ele entende, ó, quando vai mais forte, e aí quando você vai, ó, tá vendo? Aqui é um traço, inclinou, ó, é outro. E isso não acontecia na caneta da Rock. A caneta da Rock não é uma caneta tão legal para artista, mas para notas, para desenhos, para o meu trabalho ela estava boa, vou ser muito sincero, para o meu trabalho ela estava excelente, eu não precisava de outra caneta, tá? Mas a caneta da Apple é mais agradável ao toque. Aqui, ó, deu para ver que a borracha funciona da mesma forma, ó. Aqui eu consigo fazer o desenho, tá? Agora cliquei 2 vezes aqui, ó, entra a borracha e aí eu consigo apagar, tá? Então funciona mais ou menos da mesma forma, mas a grande curiosidade eu acho que é isso, é você poder, ó, ter um traço diferente para cada posição e para cada nível de pressão. Então realmente é um uso muito legal, é um uso muito interessante e acaba sendo interessante até para outras coisas, né? Para os projetos que eu tenho feito aqui de desenhos mesmo de telas, eu estou sentindo que eu consigo ter uma precisão um pouquinho maior para fazer os desenhos, para fazer ali uma espécie de ícone ou fazer partes das telas, não nesse aplicativo, obviamente, mas em aplicativos para desenho de mockup mesmo, eu estou sentindo uma precisão muito grande e senti que valeu a pena, é uma compra bem interessante. Mas o que mudou na vida? O que ficou melhor com essa caneta no dia a dia? Bom, basicamente são 3 pontos que ficaram melhores com essa caneta. Primeiro ponto é ela carregar no próprio aparelho. Isso eu acho muito legal, acho bem interessante. É uma preocupação a menos, não que seja difícil, como eu comentei. Não é difícil você espetar um USB tipo C com o celular na mesa, tudo você consegue. Mas você poder carregar em qualquer lugar usando a energia do próprio iPad é interessante, é melhor, tá? Não tem a falar, é uma experiência melhor. Segundo ponto, eu acho que essa função de toque, né, de você conseguir dar 2 toques e chamar a borracha ou até programar outras coisas para trocar de pincel, para trocar de caneta de cor, você pode fazer várias combinações diferentes. Eu prefiro a borracha. Isso facilita o processo de trabalho, até quando você está tomando nota bastante, que você não precisa ficar ali chamando a paleta ali de cores e que tem a borracha, troca para a borracha, depois volta para a borracha, usando sempre o painel indo e voltando. Você consegue com 2 toques, é muito mais simples, tá? E o terceiro ponto é o fato da ponta ser um pouco mais macia, é mais agradável de escrever. É como você pegar um lápis com a ponta muito seca e ficar ruim de escrever, ou um lápis mais macio. A mesma coisa, gente. Ou uma caneta com essas características. Então, ela é um pouco mais macia e no uso é mais agradável. Você consegue escrever por mais tempo e, não sei, dá a sensação de que você, no meu caso, né, não estou correndo o risco de danificar a película porque a borracha é mais macia, a ponta de borracha é mais macia do que da caneta anterior. Então esses 3 pontos, obviamente, a caneta é cara, mesmo comprando num paralelo ali, do importador tal, é cara, não é barata. Eu já vi ali entre os 850, 900 até 1.200, 1.300, então é caro mesmo, tá, para uma caneta, mas eu acho que ela é muito útil para quem realmente desenha, ou no meu caso, por exemplo, eu tenho usado bastante para fazer os mockups. Então, eu acho que
para esse tipo de perfil de uso, ou seja, você realmente não vai usar só para tomar nota no dia a dia. Se bem que aquela história, se você for usar na faculdade ou na tua escola e for escrever, eu acho que tá pago, entendeu? Tá pago, porque você vai escrever por muito tempo e eu acho bem interessante escrever à mão, né? Principalmente quando você está numa aula, tal, eu acho bem interessante poder tirar uma foto do quadro que o professor está escrevendo e depois fazer as suas anotações em cima. Eu acho que vale muito a pena. Mas assim, para mim vale para artistas, vale para estudantes, vale muito a pena, e vale para quem trabalha com esse tipo de mockup ou esboços de aplicativos ou criação de telas ou edições em mídias sociais, sabe? Tira uma foto para subir no Instagram, mas aí você vai colocar uma arte em cima dessa foto. Para quem tem loja, para quem tem um trabalho um pouco mais elaborado, é mais interessante você poder ter esse espaço todo da tela do tablet e escrever com a caneta ou fazer os ajustes da edição com a caneta. Então tem muita gente que pode se beneficiar com esse acessório, mas tem que pensar muito bem antes de comprar porque não é barato, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.